Gênesis capítulo 2, verso de número 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou, o homem formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e disse ela à mulher: assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem tocareis nele, para que não morrais. Então disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, meu Deus, sabendo o bem e o mal. Aleluia. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os vossos olhos, e conheceram que estavam nus, meu Deus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche sua Bíblia, se você permaneça com a Bíblia aberta. Amém? Perdão. Permaneça com a Bíblia aberta no livro, nessa mesma passagem que fizemos a leitura. Nós vamos discorrer o texto sagrado essa noite. Queridos, Deus havia criado os céus, a terra, os animais, toda a criação. No sexto dia, Deus criou o homem para coroar essa criação. No sétimo dia ele descansa, mas a obra não termina. Faltava algo naquela obra. Todos os animais estavam felizes, mas o homem, apesar de estar no paraíso, apesar de não estar ainda sob o domínio do pecado, todavia o homem, ainda no paraíso, ele estava incompleto. O homem estava incompleto. E Deus percebeu algo no verso 18, no capítulo 2. Deus vai perceber que não era bom que o homem estivesse sozinho. Não era bom que o homem estivesse incompleto. E Deus, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, Deus está dizendo: não é bom que o homem seja solteiro. Por quê? Porque o homem solteiro é um homem incompleto. O homem solteiro é um homem incompleto. O homem, ele só se completa. O homem, ele só planifica o seu paraíso na terra quando ele casa, quando ele tem uma mulher. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? Que a única forma de experimentarmos a plenitude do paraíso na terra é através do casamento. O casamento na terra é o que no céu é o paraíso dos solteiros. Porque no céu não precisa de casamento, porque no céu eles já estão completos. No céu eles já estão eternamente no paraíso. Por isso que Deus não precisa casar. Os anjos não precisam casar. Mas Jesus teve que casar. Por quê? Porque ele veio para a terra. Ele veio para a terra, ele noivou. Aleluia! E em breve ele voltará para casar com a igreja, sua noiva. Porque pisou na terra, só se complementa com casamento, irmão. Aleluia! Por isso, olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: ainda bem que você é casado. E se ele for solteiro, diga assim: você está incompleto ainda, rapaz. Então
Casamento é paraíso, irmãos. Casamento é bênção. Casamento é o maior projeto de Deus. É o projeto mais completo de Deus para essa terra. É verdade. Aleluia, Deus. É esse o princípio do casamento. É essa a ideia original do casamento. Mas, irmão Alberto Júnior, o apóstolo Paulo era solteiro. Mas foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso. Porque ou você experimenta o paraíso do céu, ou você experimenta o paraíso da terra. Então, se você quer ser um apóstolo Paulo, você precisa ter o dom do celibatário. É um dom. Capítulo 7, verso 7 da primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo diz que ele tinha um dom. O dom do celibatário. O que é esse dom? É quando você tem um dom de exercer uma missão integral de Deus aqui na terra. Ou seja, você manifestar o céu aqui na terra. E só manifesta o céu quem foi até o céu. Aleluia. O apóstolo Paulo viu o céu, então ele podia manifestar o céu. Glória a Deus. Mas sabe o que me chama a atenção? É que hoje as pessoas querem usar a desculpa do apóstolo Paulo para ficar solteiro, mas não quer manifestar o céu. Aleluia, Deus. Não quer exercer uma missão integral na terra. Pelo contrário, usa essa desculpa para ficar solteiro, para ficar disponível, para se eximir das responsabilidades de um casamento, É verdade. para fugir, irmãos, do encargo de cuidar de uma mulher, É verdade. porque não tem masculinidade suficiente, Aleluia. porque não é homem o suficiente, Aleluia, Jesus. porque cresceu, mas ainda tem uma mentalidade de moleque, É verdade. de estar paquerando com uma, com outra, e não tem o pulso firme de ser homem e assumir uma mulher. É verdade. Porque na cultura do mundo, o homem é aquele que pega várias, mas na cultura de Deus é aquele que é fiel a uma para sempre. É esse o princípio de Deus. O princípio de Deus é esse, queridos. E nós temos visto uma geração fugindo dessa responsabilidade. Dentro das igrejas nós temos visto gramelões aí de 30, 40 anos, solteiros, debaixo da saia da mãe, dormindo até meio-dia. Aí se acorda meio-dia só de cueca com o nome aqui, baby boy. Misericórdia, mano. Não trabalha, não estuda. Aí de noite se arruma e quer sair para namorar. Iludir as adolescentes. Infelizmente essa é uma realidade que já chegou dentro das igrejas. Mas nós queremos profetizar, irmãos, que essa raça vai cair por terra em nome de Jesus, irmão. E homem, irmão, entrou em extinção, viu? E os que sobraram estão em cativeiro. Só quem tem a chave é a dona. Então eu tenho pena das mulheres que estão solteiras ainda hoje, porque está difícil. Está difícil elas encontrar um homem, está muito difícil. Olha para um lado, ela vê o homem musculoso, forte, mas a mentalidade de criança. Não tem compromisso, não tem responsabilidade. Começa um namoro, namora 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ele vai enrolando. Quando o pai e a mãe botam na prensa, no canto, vai casar com a minha filha quando? Aí o camarada sai de fininho. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Então nós precisamos, queridos, compreender que o homem ele só vai se sentir completo. Ele só vai completar o propósito dele aqui na terra quando ele tiver a sua varoa. Aleluia, Deus. É tão interessante isso, é tão forte que no capítulo 5 de Gênesis, no verso 1 e no verso número 2, você vai ver que Deus, o homem solteiro, ele chama de homem com H minúsculo. Mas quando esse homem ele se dá a sua esposa, ele vai chamar os dois de homem com H maiúsculo. É isso que a Bíblia vai dizer na versão NVI, no capítulo 5 de Gênesis. Então o homem solteiro é um homem com H minúsculo, e o homem casado é um homem com H maiúsculo. Então você que está solteiro, assustado, que me ouve nessa noite, não se preocupe, eu profetizo que Deus ele vai enviar uma varoa para você, amém? Se tiver alguma solteira aqui também, eu profetizo que Deus ele vai enviar um homem de Deus
para que você possa completar o seu propósito aqui na terra. Glória a Deus. E aos casados, nós queremos destacar alguns princípios aqui essa noite. No texto lido, eu quero destacar pelo menos 4 princípios de um casamento abençoado, de um casamento legitimado por Deus. Como eu quero correr essa noite, ser bem breve e objetivo, eu quero já desde já destacar o primeiro princípio que está no verso 21. Acompanhe comigo o texto, por favor. Gênesis 2, 21 vai nos dizer o seguinte: então Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Adão dormiu, irmãos. E a Bíblia vai nos dizer que Deus cerrou a carne de Adão. Adão não acordou porque Deus anestesiou ele. Ele estava anestesiado. Aí Deus fez a cirurgia. Tirou a costela. Daquela costela ele fez a mulher. E o texto vai dizer que ele fecha o buraco de novo. Porque as coisas de Deus é bem feito, irmão. Deus não deixa o buraco não, Deus tampa o buraco. Glória a Deus. E Deus tampou ali, fez a cirurgia, colocou um cicatrizante acelerado. E o primeiro princípio que eu percebo aqui, que eu compreendo na palavra de Deus, se chama o princípio da costela. Glória a Deus. Hoje nós vamos aprender o princípio da costela, amém? Aleluia. Por que Deus tirou a mulher da costela, irmão? Por que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem? Eu vou te dizer o porquê. Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para que a mulher não tivesse o domínio sobre o homem. Glória a Deus. Esse foi o motivo pelo qual a mulher, Deus ele não tirou a mulher da cabeça. A Bíblia é clara em nos dizer que o homem é o cabeça. Glória a Deus. E por que Deus não tirou a mulher dos pés? Deus não tirou a mulher dos pés para que ela não fosse pisoteada pelo homem. Glória a Deus. O homem não tem direito nenhum de humilhar a mulher, de pisar a mulher, de desrespeitar a mulher, em hipótese alguma, porque ela não foi tirada dos seus pés. Aleluia. E de onde que a mulher foi tirada? A mulher, ela foi tirada da costela. Aleluia. Não da cabeça para estar acima, não dos pés para estar abaixo, mas da costela para estar ao lado. Esse é o mistério de Deus, irmãos. É por isso que Deus ele diz para Adão, no verso 18: farei para ti uma mulher que seja auxiliadora. Meu Deus. Esse termo no original, no hebraico, é o termo Ezer, que significa socorro presente. Ou seja, quando você lê aqueles salmos que fala de Deus como um socorro presente na hora da angústia, esse mesmo termo ele é usado aqui para a mulher. Ou seja, a mulher é o socorro presente na hora da angústia do homem. Glória a Deus. Então o homem é forte nos momentos bons, Aleluia. mas nos momentos de angústia ele só vai ser forte se ele tiver a sua mulher do lado para lhe consolar. Eita Deus. Glória. A mulher é que socorre o homem nas suas tribulações. É a mulher que socorre o homem, porque o homem, irmão, ele é como se fosse um pouco meio aéreo. E a mulher ela precisa estar ali ao lado do homem para orientar o homem. Eu costumo dizer que o homem ele é o cabeça, mas quem é o cérebro é a mulher, irmão. Porque ela que está ao lado, ela que socorre, ela que auxilia, ela que aponta, ela que indica caminhos. E muitas das vezes a mulher vê aquilo que o homem não vê. É por isso que a mulher ela tem que estar ao lado, porque os dois, um ao lado do outro, se tornam o maior instrumento de Deus apoteótico aqui nessa terra. Um casal apostólico, irmão, ele pode ser muito mais relevante em uma cidade do que muitas igrejas. Há muitas igrejas que não têm a relevância de um casal apostólico. É por isso que a mulher ela tem que estar ao lado do homem.
Aleluia. Diga aí para sua esposa: você tem que estar ao meu lado. Aleluia. Você é minha costela, tá do meu lado aqui, não sai. Bem na divisória, irmão. Então isso quer dizer que o homem só tem uma costela, a outra é a mulher. Se o homem só tem uma costela, ele não consegue respirar. A mulher é o ar que ele respira. É forte o mistério, irmãos. Queridos, por que a mulher não foi feita da costela do homem? Porque a costela, ela está debaixo do braço. Isso fala de proteção. Glória a Deus. Ela está debaixo do braço para ser protegida pelo homem. Um dos papéis do homem na Bíblia é proteger a mulher. Deuteronômio capítulo 22, verso 27. Deus vai dizer que ele procurou alguém que socorresse uma mulher que estava sendo estuprada e não havia ninguém que socorresse aquela mulher. 1 Pedro capítulo 3, verso 7 diz que a mulher, ela é o vaso mais frágil, irmãos. Então ela precisa da proteção do homem. Glória a Deus. A função do homem não é apenas de proteger a sua mulher, mas todas as mulheres, as crianças, os indefesos. É papel do homem ser esse defensor, esse protetor, esse pacificador. Meu Deus. Mas se uma barata corre dentro de casa e você não tem coragem de matar, meu irmão, fica difícil você proteger até a sua vida. Se qualquer inseto que aparece, você... Aí fica difícil, irmão. Aí vai ter que malhar um pouco mais, endurecer um pouco mais, né? Vai ter que treinar a sua mão numa toalha molhada, porque a gente vai dar paz do Senhor para alguns irmãos, e o irmão é uma mão mole, é uma dificuldade até para dar paz do Senhor. Então olhe para esse cabra que está aí do teu lado, seja ele solteiro ou casado, e diga assim: seja homem, rapaz. Seja homem. Tá difícil, irmão. Meu Deus. Tá difícil. O cantor, o símbolo de arte do Brasil vocês estão vendo quem é. Aleluia, Deus. Infelizmente, a ideologia de gênero, os homossexuais, eles estão ocupando territórios em todas as esferas, porque está faltando um homem, irmão. Por que a mulher ela foi feita da costela, querido? Para estar ao lado, para ser protegida e para ser amada, porque a costela fica ao lado do coração. Glória a Deus. A costela, a mulher foi tirada dela porque ela fica próxima ao coração, para que a mulher fosse amada. Efésios 5:25, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo morreu pela igreja. Cristo carregou a cruz pela igreja. Então não reclame se a cruz do seu casamento está pesada, porque Deus não mandou você trocar a cruz. Deus mandou você levar a cruz. Bote uma rodinha embaixo da cruz e dê um jeitinho de levar. Aleluia. Porque essa cruz vai se tornar trono, irmão. A cruz é passageira. Jesus levou uma vez, depois ele sentou no trono. Amém, irmãos? Então amem as suas mulheres. Glória a Deus. Amem as suas mulheres. Nós devemos amar as nossas esposas. Ser pacientes, ser amorosos, ser muitas vezes até cededores. Temos que ceder bem mais do que elas, porque isso é amor. O amor, ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. Então o papel de suportar, o papel sacrificial na relação é do homem. Aleluia. Então quando vier um cabra chorando, pedindo oração: ai, eu não aguento mais, eu não suporto mais, dê um grito no ouvido dele e diga assim: ame, porque o amor ele suporta, o amor ele espera e o amor ele crê. Amém? Esse é o primeiro princípio que nós queremos destacar essa noite.
o princípio da costela. Amém? Quem é que vai esquecer esse princípio? Ninguém esquece mais. A mulher foi tirada da costela do homem para estar ao lado, para ser protegida e para ser amada. Aleluia. O segundo princípio que eu quero destacar está no verso de número 23, que nos diz assim: Adão está dizendo: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela foi chamada mulher porquanto foi tomada, do homem foi tomada. Esse segundo princípio que eu quero destacar é o princípio da unificação. No verso anterior, Deus ele vai trazer a mulher até Adão. Deus ele vai apresentar a mulher até Adão. Sabe o que eu entendo aqui? Que quem apresenta é Deus. Mas quem tem que conquistar somos nós. Então Deus ele vai te apresentar uma varoa, meu irmão. Mas quem tem que conquistar é você. Infelizmente é as mulheres que estão conquistando os homens, porque os homens nem isso estão conseguindo fazer. Mas sabe por que Adão entendeu o mistério? Porque ele era amigo de Deus. E Deus se tornou o padrinho de casamento para Adão. Um segredo aqui, irmão, você que está solteiro: seja amigo de Deus, que Ele é o melhor padrinho de casamento. Ele vai te apresentar. Talvez Ele já até te apresentou, mas você está tão distante de Deus que nem percebeu, perdeu até a bênção. Então fica ligado, irmão, fica ligado, porque o mistério de Deus é forte, irmão. O mistério de Deus é forte. Meu Deus. Então a mulher foi apresentada a Adão e Adão aprovou a mulher. Aprovada. Ele disse: meu Deus, que mulher linda. É essa mesmo. Ele não titubeou, ele não duvidou. É essa daqui mesmo que vai ser osso do meu osso, que vai ser carne da minha carne, porque ela foi tirada de mim. E nós seremos uma só carne. Então se é uma só carne, irmão, se é um só osso, não tem como separar, irmão. Não tem como. É como duas folhas de papel que você cola uma na outra. Você não consegue mais arrancar. Deus, glória. Se arrancar vai ficar pedaço de um, vai ficar tudo. Não fica mais do mesmo jeito. Verdade. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Que não existe divórcio para crente. Não existe, irmão. Não existe. Meu Deus. Se é uma só carne, vai tentar arrancar, vai ficar um pedaço de um lado, um braço do outro. Nunca mais vai ser do mesmo jeito. É por isso que Mateus 19, quando chegaram para Jesus: Senhor, é lícito dar o divórcio? E Jesus disse: quem disse que é lícito? O que está dizendo lá no princípio? No princípio não era assim. Deus permitiu por causa da dureza do coração do homem. Aleluia, Deus. Então o divórcio é para homem que tem um coração duro, irmão. E Deus não nos deu um coração de pedra. A Bíblia diz em Ezequiel que Ele nos deu um coração de carne, regenerado. Aleluia. Então o homem que tem um coração de carne, ele não divorcia. Mas hoje na igreja estamos cheios de homens que têm um coração de pedra. Divorcia uma, divorcia duas, divorcia três. É outra história. Mas o camarada está na igreja, está ouvindo os princípios de Deus, e quer estar casa uma, casa outra, casa três, casa quatro, trocando de mulher igual troca de roupa, irmão. Meu Deus. Misericórdia. É verdade. E quais têm sido os motivos, irmãos? Eu estava vendo um censo do IBGE, e que a cada 3 casamentos, um acaba em divórcio. A cada 3 casamentos, 3 pessoas que se casam, pode ter certeza que um daqueles 3 casais vai se divorciar. E eu já acho até esse dado um pouco meio suspeito, porque se você esticasse para a cada 3, 2 acabam em divórcio, não seria nenhum motivo de espanto. Porque muitos divórcios têm ocorrido. Quais são os motivos? Os motivos mais recorrentes têm sido a infidelidade, tem sido problemas financeiros, tem sido problemas de relação sexual e problemas de incompatibilidade de gênero. São esses 4 problemas que mais têm causado divórcios e separações. Eu vi um dado de que por dia
Por dia acontecem mais de 1000 divórcios no Brasil. E 512 deles são no meio das igrejas evangélicas. Paz, meus irmãos. Então o negócio é mais sério do que nós imaginamos. E como vencer essa circunstância? Como que eu venço a infidelidade? Com caráter, irmão. Você pode orar, mas se não tiver o caráter moldado, vai praticar a infidelidade. E como que eu vou vencer os problemas financeiros? Com organização. E principalmente fidelidade a Deus. Aleluia. Porque se eu for infiel a Deus, Deus não vai se responsabilizar pelo devorador. E muitos casamentos têm acabado hoje por causa disso. Problemas financeiros, falta de organização, falta de fidelidade. Aí o devorador vem, não tem dinheiro para pagar a conta, fica aquela tribulação, aquele desespero, e tome briga, e tome aperreio. Ai, o diabo destruiu meu casamento. Foi nada, irmão. Foi você que não se organizou. Foi você que foi infiel a Deus. Meu Deus. Vem culpar o diabo pelas suas irresponsabilidades, não. Nem todo problema que acontece em nossas vidas, irmãos, é o diabo. É irresponsabilidade nossa. Problemas de relação sexual é um problema que deve ser resolvido entre o casal, irmão. Com compreensão e gentileza. Da parte do homem tem que ter a gentileza para a mulher. E da parte da mulher tem que ter a compreensão para com o homem. O próprio apóstolo Paulo vai falar a respeito disso no capítulo 7 de Coríntios. Que os dois não podem ficar apartados por muito tempo, para que não venham entrar em tentação. Então é necessário haver uma compreensão, porque infelizmente esse tem sido também um problema recorrente que tem provocado muitos divórcios na nossa atualidade. O problema de incompatibilidade de gênio é falta de diálogo e falta de maturidade. O que é incompatibilidade de gênio? É quando o homem tem um tipo de comportamento, a mulher tem outro. É quando o homem ele é inteligente, emocional, é manso, e a mulher é uma... Aleluia, Deus! E a mulher, irmão, ela é uma dinamite a ponto de explodir. O homem é aquele camarada que... E a mulher... O mundo se acabando por qualquer tempestade de copo d'água. Então essas incompatibilidades, elas devem se equilibrar através do diálogo, se equilibrar através de uma maturidade, se equilibrar através de um comportamento, de uma inteligência emocional bíblica da parte de Deus em nossas vidas. Então, queridos, se os casamentos hoje, quem sabe o seu casamento esteja enfrentando uma dessas situações, é importante que você acenda o alerta e procure o mais rápido possível equilibrar e organizar, para que você também não entre nesse senso, para que você também seu casamento não seja mais um a ser contado dentro desses censos, amém? Por isso eu quero profetizar, irmãos, inteligência, sabedoria de Deus, maturidade de Deus, para que você possa, irmão, organizar as coisas com maturidade, com espiritualidade, com caráter, com sabedoria, discernimento, entendimento, para que você possa conduzir a sua relação da forma mais saudável possível, amém, irmãos? Amém. Quem pode dar uma glória a Deus? O terceiro princípio que eu quero destacar está no verso 24. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deixará pai e mãe. O primeiro princípio, princípio da costela. Segundo princípio, princípio da unificação. Terceiro princípio, o princípio do cordão umbilical, irmão. Princípio do cordão umbilical. Tem que deixar pai e mãe. Eita Deus. Deixará o pai e a mãe. Porque infelizmente tem muitas mães, muitos pais
que não querem liberar os seus filhos emocionalmente, mesmo depois de casados, irmão. O camarada se casou, mas ela ainda acha que ele é aquele bebezinho. Qualquer briguinha, o camarada corre para debaixo da saia da mãe. Qualquer briguinha, a mulher vai, eu vou almoçar na minha mãe, vou dormir na minha mãe. Corta esse cordão umbilical, irmão. Resolva os problemas entre vocês. Vocês são adultos, não são mais bebês. E a mãe fica se intrometendo no casamento. A mãe se torna aquela pessoa controladora, possessiva, ciumenta, intrometida, chata, irmão. Aí depois houve aquela piadinha de sogra. Infelizmente não tem como reclamar. Se ela não liberou emocionalmente o filho para voar, para viver a sua relação a dois, mas muitas das vezes, muito mais por parte da mãe, elas não liberam o seu filho na relação, porque elas sofrem uma carência por causa da falta de um esposo que supra as suas necessidades emocionais. Aí como o esposo não supra, ela quer desembocar essa carência no filho, coitado, que não tem culpa de nada. Aí quer prender o filho emocionalmente. Ai meu filho, ai meu filhinho, o meu filhinho está sofrendo. Meu Deus. Aleluia. Por isso, irmão, corta esse cordão, irmão. Deixará pai e mãe, não é abandonar para sempre, não. Mas é estabelecer limites. Verdade. É não deixar ela tomar conhecimento de problemas que você pode resolver a dois, como um casal, como duas pessoas adultas. Já dizia o velho ditado, irmão: quem casa, quem casa. O casal casa e vai morar com os pais, vai morar com o sogro. Aí, irmão, haja piada, haja tribulação, haja provação. Quem nunca passou por isso? É verdade. Eu morei tanto com meus pais, morei com a minha sogra. Já tenho 12 anos de casado, a minha esposa está ali, a minha filha está ali, essa princesa já do meu tamanho. E sofre, irmão. O camarada morando com os pais, casado, morando com o sogro e a sogra casado, sofre, irmão. Quem casa, irmão, quer casa. Corta esse cordão umbilical, irmão. Aluga uma casinha, enquanto você se organiza financeiramente, irmão. Aleluia, Deus. Corta, viva o princípio. Porque talvez seja isso que esteja oprimindo o teu relacionamento e você não sabe. Talvez seja isso que venha provocando muitas separações e você não sabe. Por isso, rompa esse cordão umbilical no teu relacionamento. Rompa esse cordão umbilical no seu casamento. Amém? Quem está me entendendo até aqui, diga amém. O quarto e último princípio que eu quero destacar essa noite está no verso 25, estou concluindo já. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Eles estavam no paraíso e estavam nus e não se envergonhavam, irmão. Esse quarto princípio eu chamo de lua de mel, irmão. Eles estavam em uma eterna lua de mel, no paraíso paradisíaco ali, vivendo, irmão, um momento extraordinário, um momento fantástico, desfrutando de todos os privilégios de um casamento puro, de uma relação pura estabelecida por Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Você só existe uma forma de você viver a pureza do paraíso sexual, da lua de mel da parte de Deus, que é dentro do casamento. O sexo é algo restrito ao casamento. Dentro do casamento ele é paraíso. Dentro do casamento ele é lua de mel. Fora do casamento ele é lua de fel. Dentro do casamento ele é paraíso. Fora do casamento, queridos, ele é um verdadeiro inferno. É isso que a Bíblia vai nos dizer em Provérbios, no capítulo 5, no verso 3 ao verso 5. Dentro do casamento ele é um manancial. Dentro do casamento ele é uma fonte de águas vivas. Fora do casamento ele é um esgoto.
que vai destruir a tua vida, vai destruir a tua alma. Aleluia. Por isso, querido, se organize dentro dessas balizas de Deus, dentro dessas grades de Deus, para que você possa viver um paraíso, para que você possa viver uma lua de mel pura da parte de Deus. Mas, irmão Alberto Júnior, eu sou casado e não vivo essa lua de mel com a minha esposa. Eu sou casado, mas não consigo desfrutar de todas essas maravilhas. Talvez você não esteja desfrutando por alguns motivos. Aleluia. E foram justamente esses motivos que interromperam a lua de mel de Adão e Eva. O que foi que interrompeu a lua de mel de Adão e Eva? Eu quero destacar para concluir apenas 3 coisas. A primeira delas está no capítulo 13, no verso 1 de Gênesis. A serpente era o animal mais astuto do campo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O campo ficava fora do jardim. A lua de mel de Adão e Eva termina quando eles abrem a porta do jardim para a serpente que vem do campo entrar no jardim. Existem algumas serpentes que não podem fazer parte da tua vida. Meu Deus. Existem algumas serpentes que elas não podem ter acesso à tua história. É verdade. Existem algumas serpentes que chegarão sorrateiramente, que chegarão de forma sutil, que chegarão de uma forma simples, e você não vai ver maldade alguma, mas o objetivo dela é destruir a tua lua de mel, é destruir a tua relação. Por isso, olhe para o irmão que está do teu lado e diga assim: cuidado com as serpentes que rondam a tua relação. Elas estão ali observando, se aproximando, e mais cedo ou mais tarde irão soltar o seu veneno. Meu Deus. Mais cedo ou mais tarde, queridos, porque elas são astutas. Ela é o animal mais astuto. A serpente é astuciosa. Então cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Ela é astuciosa para enganar homens. Ela é astuciosa para enganar mulheres. Então não deixa a serpente entrar no teu jardim. Amém? Segundo motivo, verso de número 1, ainda a parte B e a verso de número 2, vai nos dizer que a mulher, ela vai começar a bater um papo com a serpente. A serpente vai dizer para ela: não comereis de toda a árvore do jardim. E o verso 2, disse a mulher: do fruto das árvores do jardim comeremos. Então a mulher começa a bater um papo com a serpente. Sabe qual é o segundo motivo que tem destruído muitas luas de mel e paraísos dos casamentos? E feito pessoas viverem um casamento infernal? São os bate-papos. É verdade. Foi quando a mulher começou a bater um papo com a serpente, irmão, que a tragédia se iniciou. Meu Deus. Cuidado com alguns bate-papos, irmãos, secretos. Cuidado. A mulher aqui, o homem não está. Na ausência do homem, a mulher começa a bater um papo. Cuidado Verdade. com os bate-papos que você desenvolve na ausência do seu cônjuge. Aleluia. Cuidado com o bate-papo que você desenvolve na ausência da sua cônjuge, meu irmão. Muito cuidado, porque são os bate-papos que desenvolvem sentimentos. São justamente esses bate-papos, irmãos. Uma boa lábia, irmão, conquista qualquer corpo bonito de mente vazia. Eita. Pode ser a mais bonita que for, mas se tiver com a mente vazia, irmão, a astúcia do bate-papo ludibria. A grande maioria das separações, o camarada casa com uma pessoa mais feia.
Ele deixa a sua mulher, uma princesa, para casar com um dragão. Sabe por quê? Porque estavam de mente vazia, irmão. De mente vazia, batendo papo. O corpo é bonito, mas a mente é vazia. Aí a serpente foi alimentando. Ah, você é bonita. Rapaz, o meu marido não me chama de bonito, mas você é. Você é isso, você é aquilo, você é espetacular. Bom dia, minha princesa. Boa noite, meu amor. Cadê o seu esposo? Está em casa hoje? E vai conversando, vai conversando, vai conversando. Vai alimentando, alimentando, alimentando. E quando a mulher chega em casa para desfrutar de um relacionamento saudável, a sua vida emocional, a sua mentalidade emocional está toda preenchida. Ela não consegue se relacionar com o esposo porque o seu coração já está preenchido. Os elogios do seu esposo já não surtem efeitos porque o seu ego já está preenchido pelos elogios dos bate-papos. As redes sociais estão destruindo muitos casamentos de maneira silenciosa, sorrateira, irmão. Nas madrugadas, nas meias noites, nos silêncios obscuros dos bate-papos. Pessoas estão preenchendo a sua vida sentimental e não conseguem mais desenvolver um relacionamento paradisíaco com o seu cônjuge. Aleluia. Então cuidado. Os bate-papos, eles destroem o seu paraíso. Terceiro e último motivo. O verso de número 6 vai nos dizer: e viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. Ela viu, cobiçou, desejou e experimentou. Cuidado. A terceira coisa que faz você sair do paraíso é a curiosidade. Se Deus diz que não é para tocar, não toque. Se Deus diz que não é para ver, não veja. Se Deus diz que não é para desejar, não deseja. Porque tem coisas que pertencem ao Senhor. Não é para você. Tem muita coisa que já tem dono. Aquela árvore tinha dono, era de Deus. Essa daqui vocês não podem tocar. E tem muitas árvores, muitos frutos aí que tem dono. Pode ser bonito? Pode. Pode ser desejável? Pode. Agradável? Pode. Mas não é para você. Então não queira alimentar um fogo que você não vai conseguir apagar. Cuidado com aquilo que você anda vendo. Cuidado com aquilo que o seu coração anda desejando, meu irmão. Cuidado com a curiosidade. Ai, será que é bom? Só uma traiçãozinha. Será que é bom a festa? Será que é bom uma rave, uma orgia? Será que é bom? Jesus é suficiente. O paraíso era suficiente para Adão e Eva. Glória a Deus. Mas foi quando eles deixaram a serpente entrar. Foi quando Eva começou a bater papo com a serpente. Foi quando eles tiveram curiosidade que eles foram expulsos do paraíso para viver um relacionamento infernal. Filhos se degladiando. Mas deixa eu consolar o teu coração essa noite. A serpente conseguiu destruir a lua de mel, o paraíso de Adão e Eva, mas não conseguiu destruir os relacionamentos deles. Perderam a lua de mel, perderam. Perderam o paraíso, perderam. Mas saíram de mão dada do jardim. Para juntos tentarem reconstruir a sua relação. Então, deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida. A serpente não tem poder para destruir o teu casamento. Ela pode até destruir tua lua de mel. Ela pode até tirar a paz da tua relação. Ela pode até arrancar vocês do paraíso. Mas o casamento ela não tem poder para destruir.
Ela não tem poder para destruir, porque aquilo que Deus estabeleceu é até que a morte nos separe. Se coloque de pé glorificando ao nome do Senhor Jesus. Aleluia.